Eu mostrei que os cientistas mostram o número das estrelas e é impressionante porque até os cientistas não judeus que fizeram essa pesquisa, o doutor Vidal, eles mostraram que está dividido em seções exatamente como a Gemara fala, exatamente um por um. E obviamente você sabe que uma pessoa não seria capaz de escrever algo assim. Eu criei estrelas, eu criei galáxias. Uma pessoa vai falar assim, e hoje vemos que a informação era precisa. Vou te dar outro exemplo. Está escrito na Torá, vem dos Salmos. O rei Davi escreveu o livro dos Salmos há 3.000 anos, Terrilim. Está escrito, Lashemesh Samuel Baem. Deus colocou o sol sob uma cobertura, ou seja, uma casca. O sol tem uma casca. E quando vamos ao Midrash, a Torá oral, diz que um dia Deus fará um buraco na casca desse sol. E com a energia que saíra desse sol, ele queimará todas as pessoas más que lutaram contra ele, se rebelaram contra ele e foram hereges. É isso que está escrito no Midrash. Isso foi escrito há 1.800 anos. Agora, hoje, se você sabe um pouco sobre o que a NASA descobriu sobre o Sol, a gente não sabia disso há 50 anos. Hoje a gente sabe. Eles analisaram como é o Sol. No centro do Sol, você tem 15 milhões de graus Celsius. O Sol é talvez mais de 1.000 vezes maior que a Terra. Quando você viaja do centro do Sol até a casca, dentro da casca, imagine uma laranja. A laranja tem uma casca. Dentro da casca é branco, por fora é laranja. O branco, o Sol é coberto por uma casca, igualzinho a uma laranja. Na parte interna da casca, como a parte branca, a temperatura ali é de 2 milhões de graus Celsius. Fora da casca é 6.000 graus Celsius. De 2 milhões é reduzido para 6.000. Dali até chegar à Terra fica em 30 graus Celsius, 25, 20, que é a temperatura em que conseguimos viver. Se fosse 6.000 graus, todos nós seríamos queimados em um segundo. Agora, então o Sol, sabe, o universo, ele é infinito. O Sol e a Terra tiveram que ser colocados no espaço na distância certa para que não ficássemos congelados nem queimados. Tem que ser a distância certa. Então, o Criador do mundo colocou o Sol aqui, colocou a Terra aqui, e a Terra gira ao redor do Sol. E todo ano ela completa a volta. Então, a Torá oral já nos disse que o Sol tem uma casca. Agora, você sabe, antes de termos toda a tecnologia de hoje, a NASA e todas essas investigações, há 2.000 anos, quando você olhava para o Sol, você via alguma casca? Você não vê nenhuma casca. Você viu uma bola de fogo grande, você não vê nenhuma diferença. Então, como a Torá sabia há milhares de anos que o Sol tem uma casca? Mais uma coisa, se você pegar a Terra, Deus colocou a Terra em um lugar específico. Qualquer outro lugar no universo, você tem trilhões de opções. Nós estaríamos mortos antes mesmo do mundo começar. Nós não conseguiríamos viver. Qualquer lugar que você colocasse, qualquer lugar, não haveria vida. Só existe um lugar onde as pessoas podem viver, que é onde ela foi colocada. Isso é para todas essas pessoas que afirmam que o mundo foi feito por explosões, um Big Bang e coisas aleatórias. Isso é muito estúpida. Porque se você tem trilhões de opções e a única opção onde pode haver vida é essa, e foi isso que aconteceu, não pode ser aleatório. Vou te dizer como é. Sabe como é? Pega uma moeda de 25 centavos, jogue no meio do oceano, em algum lugar do oceano e diga para as pessoas, sabe, você é bom, você doa dinheiro. Então eu tenho um desafio para você. Diga para eles, vou jogar, quer saber, esquece o oceano. Mesmo em um lago, vá até um lago com seus fãs, pegue uma moeda e jogue dentro do lago. Diga para eles, agora, aqui, estão vendo? Tem 10.000 dólares aqui. Quem jogar a moeda e ela cair exatamente em cima da minha moeda no fundo do lago, vai ganhar 10.000 dólares. Por favor, me diga, quais são as chances de você ter que pagar alguém? Nem pela metade. Zero? Não. Isto é um lago. O que é um lago? Talvez uma milha. O universo é infinito. Sim.
A possibilidade de a Terra ser o único lugar onde existiria vida, porque em qualquer outro lugar não haveria vida, são possibilidades infinitas. Dizer, isso aconteceu por engano, isso acontece aleatoriamente, é muita palice. Isso simplesmente acontecerá se alguém o fizer. É isso que você diz. Impossível. Sabe, vou te dar um exemplo. Tudo que você vê, olha, você tem um telefone, você tem uma câmera, você tem um notebook, até mesmo esta mesa aqui. Tudo que tem um design, tem uma medida, tem um tamanho. Então você sabe que alguém fez aquilo. Se você fosse à Lua e visse uma mesa lá, uma mesa quadrada igual, talvez cadeiras, talvez 4 pernas, então você saberia que alguém esteve lá antes de você. Você não vai afirmar que houve uma explosão na Lua e que a mesa foi criada, certo? Portanto, se uma mesa não pode ser feita sozinha, o cérebro definitivamente não pode ser feito sozinho. São 10 trilhões de conexões em um cérebro. Mais do que todas as empresas de telecomunicações do mundo juntas, isso representa agora 1% do cérebro de um ser humano. Pegue a pessoa mais burra do mundo, pegue o cérebro dela e ele é 100 vezes mais sofisticado do que toda a internet, todos os telefones, todos os satélites, todos os celulares do mundo inteiro. Isso agora é 1% da pessoa mais burra do mundo. Afirmar que um cérebro desses foi feito por uma explosão é mais do que estupidez. Na minha opinião, alguém que faz uma afirmação dessas precisa ser internado em uma instituição psiquiátrica. Porque eu acho que alguém assim é um perigo para a sociedade. Você não precisa concordar comigo, mas essa é a minha opinião pessoal. Mas, em geral, eu acho que nenhuma dessas pessoas que dizem eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Eu não acredito que o mundo foi feito por si só. Eu não acho que nenhum deles realmente acredita no que diz, porque isso não é lógico. E as pessoas têm lógica. Até pessoa burra tem lógica. Alguma lógica. É contra a lógica fazer uma afirmação dessas. Por que essa geração está tão perdida? Ótima pergunta. Eu acho que nos últimos quase 30 anos, desde que começaram com as redes sociais, com a internet, primeiro a internet, depois Facebook, YouTube, todos esses lugares, isso basicamente destruiu o mundo completamente. A nova geração é completamente diferente da geração em que eu cresci. Então, quando a gente cresceu, não existia rede social. A gente tinha amigos de verdade no bairro, primos. Essas pessoas estavam juntas. Se você queria estar com alguém, tinha que passar tempo com essa pessoa. Era amizade de verdade. Eram valores reais para a vida. Não tinha tanta coisa para fazer. A gente não tinha 500 canais na TV. Então você pegava livros na biblioteca. Você basicamente se educava sozinho. Era uma época diferente. Hoje em dia é tudo botão, tudo tela. As pessoas são viciadas nisso. Isso acaba entrando nas suas veias como uma droga. Todo mundo tem milhares ou milhões de amigos, mas na verdade não tem um amigo de verdade. São só números, 50 mil, 500 mil. Nenhum deles vai fazer nada por você se um dia você ficar na pior. São só amigos na tela. É tudo falso. O problema é que as pessoas querem atenção. Então, toda garota ou todo jovem, o único lugar onde vão conseguir atenção é nas redes sociais, no Instagram. Aí as mulheres vendem o corpo, vendem o... Elas não têm modéstia nem dignidade. Só querem mostrar como elas são. E estão recebendo curtidos. E as pessoas, sabe, virou Sodoma e Gomorra. É exatamente isso que Deus avisou ao mundo para não se tornar. Aliás, na geração antiga, quando existia um lugar chamado Sodoma e Gomorra, quando as pessoas se comportavam de forma imoral, sem ética, sem modéstia e faziam coisas ruins umas com as outras, Deus destruiu aquele lugar. Ele simplesmente queimou tudo, a cidade inteira foi queimada, destruída. Então imagina hoje, quando provavelmente está 1000 vezes pior, o que a humanidade pode esperar. Sabe, a gente vê muitos problemas, pandemia, Covid. Estão falando sobre outra guerra mundial, começando com a Rússia e a Europa, com o conflito entre Israel e os árabes, com os Estados Unidos e a China. Estamos entrando nos próximos anos em um período muito crítico. Na verdade, estou fazendo um filme sobre isso agora, em inglês. Vai se chamar O Fim dos Dias. É um filme de 1 hora que vai concluir e incluir todas as profecias que Deus deu sobre o fim dos tempos.
Uma das profecias é que o rosto da geração será como o rosto de um cachorro. O que há de errado com o rosto do cachorro? Por que não o rosto de um porco? Por que não o rosto de um bovo? Por que Deus usou essa expressão? O fim dos dias, antes da chegada do Messias e da correção do mundo, quando eu vou purificar o mundo, como fiz com o dilúvio nos tempos de Noé, há 4.200 anos. Isso vai acontecer agora de uma forma muito maior. O rosto da geração será como o rosto de um cachorro. O que há de especial no cachorro? Se você andar ao lado de qualquer animal, digamos que você veja o cercado, tem um leão, tem um tigre, tem um burro, tem um porco, tem um cavalo, tem pássaros, macacos, ninguém vai ligar para você. Você pode andar ao lado deles e eles não fazem nada. Você anda ao lado de um cachorro, você não fez nada para o cachorro. Ele late, ele corre, ele pula na cerca, ele quer te matar. O que eu te fiz? Eu só estou andando na calçada. Do nada, ele quer te despedaçar. E é isso que aconteceu nas redes sociais. Você e eu temos seguidores nas redes sociais. Você provavelmente sabe quantas mentiras as pessoas inventam, quantas pessoas fingem ser você, quantas pessoas fingem que te conhecem. Quantas pessoas querem ficar famosas às suas custas, contando todo tipo de história? Você está vendo o que está acontecendo? O mundo não existe da forma como se tornou. Então, algo grande está prestes a acontecer. Infelizmente, o que você não aprende pelo caminho fácil, a gente tem que aprender pelo caminho difícil. Então, você acha que a tecnologia nos ajudou ou nos prejudicou? Ambos. A tecnologia é boa. Eu faço com que muitas pessoas se tornem seguidoras de Deus através da tecnologia. Eu influencio muitas pessoas, sabe? Elas assistem às minhas aulas de Torá no YouTube, Facebook e outras redes sociais. Assim, muitas pessoas se aproximam de Deus graças à tecnologia. Na Life, também, agora temos maneiras de administrar nossas empresas e de fazer a contabilidade. Usar computadores e tecnologia para se comunicar com pessoas e fazer videochamadas. Isso nos ajuda em muitas coisas. O problema é que as pessoas usam a tecnologia para fazer coisas horríveis. Então, sabe, é como eu perguntar se uma arma é uma coisa boa ou não. Depende. Se você usar para autodefesa, é uma coisa boa. Se você pretende matar pessoas, isso é uma coisa ruim. Um carro pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se você vai a lugares bons com ele, é uma coisa boa. Se você atropela pessoas na calçada como um ataque terrorista, então o carro vira uma ferramenta de assassinato. Na verdade, o problema somos nós, não a tecnologia. Infelizmente, usamos a tecnologia de uma forma tão horrível. E isso, aliás, é culpa de muitos governos. O governo que permite que crianças pequenas sejam expostas a essa tecnologia, a essas redes sociais, e não cria regras, e deixa qualquer filme ser lançado para fazer lavagem cerebral nas crianças. Isso destruiu a instituição do casamento. Destruiu a criação dos filhos, destruiu a modéstia, faz todo mundo ficar orgulhoso e arrogante e se matarem com palavras. Eu tenho uma palestra chamada Assassinos com Teclados. Eles podem matar pessoas apenas clicando em alguns comentários. Por que você acha que as pessoas estão mas tão deprimidas hoje em dia? Então isso, aliás, faz parte do problema, porque tudo é vazio, tudo é falso, é um vazio. É como usar uma droga. Quando uma pessoa usa uma droga, ela se sente feliz, meio que nas alturas. E aí, quando o efeito da droga passa, ela afunda ainda mais. Porque sempre que você vive um estilo de vida falso, sua alma sofre. A alma, não o corpo. O corpo pode aproveitar a droga, pode aproveitar a comida, pode aproveitar o álcool, pode aproveitar os relacionamentos. Esse é o curto. Qual é a sua solução para isso? Então a solução é educar as crianças desde muito pequenas do jeito certo. Quando, antes de tudo, você não expõe elas a tudo que o mundo tem. Sabe, às vezes as pessoas me ligam, eu moro em Nova York, então o pessoal da companhia telefônica me liga, tenta me vender TV a cabo. Eles dizem, como assim você não tem TV? Vai baixar o seu preço. Você só tem telefone. Como assim você não quer? Temos 500 canais para te oferecer. Vai te custar menos do que não ter. Deixa a gente te mandar a caixa. Vai dar 30% pra gente. E não, eu não deixo meus filhos assistirem TV. Eu não quero. Eles ficam chocados. Às vezes eles dizem,
Sabe, eu queria poder dizer a mesma coisa. Querendo dizer que a TV destruiu meus filhos. Eu vejo como eles se comportam. Eu também tenho muitas coisas em relação ao meu filho. Também tem muita coisa que eu não quero que ele seja exposto. Quero que você saiba, até deixar as crianças assistirem desenho animado é perigoso. Você tá É verdade, você tá certo. Eu vejo coisas tipo, sabe, palavrão. palavrão. E hoje em dia, eles colocam todo tipo de coisa gay nos desenhos animados. Porque as pessoas que fazem os desenhos, se ele é gay, ele quer que as pessoas sejam como ele. Por algum motivo, eu não sei porquê. Mas vou te dar outro exemplo. Quando eu era criança, tinha um desenho chamado Popeye. O Popeye, ele tem uma esposa e tem um cara grandão. E o grandalhão sempre rouba a esposa dele. E por causa disso, ele tá comendo espinafre. Na verdade, era um comercial de espinafre. Isso te deixará forte. Ele abriu a lata, comeu o espinafre, depois foi lá, deu uns socos naquele grandalhão e levou a esposa de volta. Parece um desenho animado inocente. É muito, muito perigoso. Por quê? Primeiro de tudo, ele ensina as crianças desde muito pequenas a resolverem seus problemas na vida dando socos. Violência. É isso que resolve o problema. Segundo, a esposa vai de um para o outro, de um lado para o outro. Ou seja, ele pega ela e ela fica com ele, ou então depois ele pega a esposa de volta. Que tipo de mensagem isso passa para as crianças? Isso entra no subconsciente delas, e é assim que elas crescem. Isso não é nada comparado aos desenhos animados de hoje em dia. É, com certeza. Hoje em dia está muito pior. Então, sim, você está expondo as pessoas a todo tipo de conteúdo nas redes sociais e na TV hoje em dia. Mais tarde você paga o preço. Não é à toa que tantas crianças são viciadas em drogas. Tantas crianças nem conseguem acordar de manhã. Tantas crianças não conseguem ter nenhum relacionamento, um relacionamento de verdade. Centenas de milhões de pessoas não estão se casando e provavelmente não vão se casar a vida inteira. Todo mundo é viciado na própria carreira ou no que quer que seja o seu sonho. Os valores familiares se perderam. E não há futuro para a humanidade. Isso é a tecnologia. Não precisava ser assim. Se fosse usada corretamente, seria muito boa, mas não fizeram nenhuma regulamentação. Veja, em alguns países como China, Arábia Saudita, lugares que o mundo diz, eles são primitivos, eles fizeram restrições. Eles não deixam todo mundo ter acesso a isso, principalmente as crianças. O mundo moderno tira sarro deles. Mas, na verdade, quem é mais esperto? Pessoas que deixam seus filhos assistirem a tudo e depois eles se destroem? Ou pessoas que realmente foram muito cuidadosas com o que as crianças deveriam ver ou não? Sim, isso. Causou depressão. Muita depressão hoje em dia. Você tá certo. Me diga, o que você acha do conflito Israel-Palestina? Essa é uma pergunta famosa. Agora, já se passaram 2 anos de guerra com os palestinos. E você sabe, parte do mundo está do nosso lado, parte do mundo é contra nós. Existem muitos árabes no mundo que fizeram muitos protestos e manifestações, Free Palestine, tudo isso. A gente precisa falar a verdade. Não podemos, temos que ser objetivos. Temos que dizer como é. Qual é a verdade? Primeiro, precisamos investigar o que significa povo palestino. Vamos começar por isso. Então, Vou te dar um pouco de contexto. Há 2000 anos, os romanos estavam em Roma, na Itália. O Império Romano veio para Israel, destruiu o segundo templo do povo judeu em Jerusalém, matou muitos judeus que estavam aqui. Eles controlaram aqui por anos. Eles mandavam aqui, tinham soldados aqui. Eles até construíram todo tipo de lugares, como em Cesareia, em Acre. Você vê a arquitetura romana da época em que eles estiveram aqui. E depois, mais tarde, eles voltaram para o seu lugar e foi o fim disso. Enquanto estavam aqui, eles chamaram a terra de Israel de Palestina. Por quê? Porque ao lado de Israel, onde fica Gaza, entre o Egito e Israel, havia uma nação chamada Filisteus. Eles não são árabes. Eles não têm nada a ver com o Islã, com árabes ou qualquer coisa assim. Eles eram filisteus. Os filisteus viviam lá e lutavam contra o povo judeu na época de Sansão, o profeta. Sansão lutou contra os filisteus há 3000 anos. Na época do rei Saul, na época do rei Davi, isso foi há 3000 anos.
Hoje não existem mais filisteus. Deus os exterminou. Assim como ele exterminou os romanos, os babilônios, os gregos, o Império Grego e o Império Persa. Todos esses impérios que lutaram contra o povo judeu. Deus exterminou todos eles da face da terra. Eles não existem mais em lugar nenhum. Os gregos que vivem na Grécia hoje são um povo diferente. Os egípcios que vivem no Egito são árabes. Eles não têm nada a ver com a época do faraó. Era uma nação diferente. Os babilônios, eles viviam no Iraque. Hoje em dia, quem vive no Iraque são árabes. Não existem mais babilônios. O Império Persa do rei Assuero, do rei Dário e do rei Ciro, eles desapareceram do mundo. Hoje existem persas, mas são um povo completamente diferente. Então, hoje é a mesma coisa. Os palestinos, até 1964, não existia isso de nação palestina. Eram árabes do Egito, do Iraque, do Kuwait. Arafat, o chefe da ULP dos palestinos, era do Kuwait. Muitos deles, pelo sobrenome, você sabe de onde vieram. El Masri veio do Egito. E o Bagdade veio de Bagdá. Pelos nomes, alguns vieram da Síria, do Líbano, da Jordânia, do Egito, de todos os países árabes. Você sabe, existem 22 países árabes no Oriente Médio. Então havia árabes vivendo aqui sob o controle do Egito. Antes de 1964, os egípcios estavam no comando de Gaza. Nunca houve uma nação palestina aqui. Nunca houve um governo palestino, um hino palestino, nem bandeiras palestinas em nenhum lugar do mundo. Eles nunca tiveram representante nas Nações Unidas. Eles não têm um livro de história sequer. Nós, o povo judeu, temos uma história que remonta a 3.700 anos, desde a época de Abraão. Cada detalhe nós conhecemos. Eles não têm nada, zero. Nenhuma informação antes de 1964. Por quê? Porque nunca existiu tal nação. Em 1964, quando o Arafat chegou, fundou a OLP e conseguiu algum apoio do mundo. A partir desse momento, eles começaram a se chamar de povo palestino. Eles começaram um pouco antes, nos anos 30, nos anos 40, a se chamar assim. Mas lembre-se, esses nomes não foram criados por eles. Foram criados pelos romanos e pelos britânicos, que estavam no comando de Israel antes de 1947. O povo britânico chamava Israel de Palestina, seguindo o nome dado pelos romanos. Então, você e eu também somos. Os romanos. Isto foi há 2000 anos? Sim, os romanos foram adonianos. Você e eu, de acordo com os britânicos, também somos palestinos. Nos passaportes dos meus avós está escrito Palestina, Palestine. Não eram só os árabes. Até os judeus que moravam aqui, nos documentos deles, estava escrito Palestina. Quando meus avós vieram do Iraque para Israel, nos papéis dizia que eles estavam indo para a Palestina. Ainda não existia o Estado de Israel. Era só a Terra Santa, que sempre tivemos esse lugar. Deus nos deu esse lugar. Não existiam palestinos árabes, nem palestinos judeus. Eles simplesmente chamavam o lugar de Palestina. Então agora, quando os judeus assumiram o controle de Gaza e o controle da Judéia e Samaria, todos esses árabes, de repente, começaram a se identificar como palestinas. E eles alegaram que já estavam aqui antes. Mas isso é mentira. O povo judeu, todo cristão no mundo que vai à igreja, lê sobre a história do rei Davi e do rei Saul, que estavam aqui, em Israel, servindo a Deus bem aqui, exatamente nesta terra. O rei Davi aqui, e o rei Saul, e o profeta Samuel, e todo o povo. Então os judeus já estavam aqui desde a época de Josué, há 3.300 anos. Nós estávamos aqui há 3.300 anos. Os árabes que vieram e viveram aqui, desde a época em que os romanos destruíram o templo até agora, são 2.000 anos. A terra de Israel era só pântano e deserto. Não havia nada aqui. Você pode ler sobre isso na história de Mark Twain. Ele era um autor famoso. Ele veio aqui há 130 anos. E ele escreve em seu livro que foi do sul ao norte de Israel. Ele não encontrou nada, nenhuma árvore. Era tudo pântano. A terra era amaldiçoada. Deus está virado com a terra. Nada crescia aqui. Poucos árabes viviam aqui. Poucos judeus viviam aqui. E não havia nada aqui. Não é que existia uma nação palestina e um dia viemos, expulsamos eles e tomamos o país deles. Isso é uma farsa. Isso é mentira. Então tudo que eles dizem, para começar, é tudo mentira.
Mas nunca culpamos eles. Mas estávamos aqui muito antes deles. Eles não têm história. Eles só começaram a se chamar de nação em 1964. Como poderíamos ter ocupado eles se estávamos aqui 3.000 anos antes deles? Então, para começar, todo esse problema é uma farsa. Agora vamos falar sobre a situação. Mas por que todas as pessoas, não todas, mas realmente muita gente no mundo diz que Israel ocupou a Palestina? Porque é muito simples. Uma vez que você cria uma farsa, todo mundo copia a farsa. Os europeus não fazem ideia. Eles não sabem o que eu acabei de te contar. Pegue 1.000 europeus, pergunte a eles sobre a história de Israel e Palestina. Ninguém sabe. Eles não sabem. Então, eles só veem alguém falando isso? Eles. Eles vêm na BBC ou na CNN, veem soldados israelenses, veem crianças palestinas e contam para eles histórias de que nós torturamos, ocupamos e matamos crianças. E é só isso que eles leem. E agora eles dizem, sabe de uma coisa? Esse é um ocupante e existe um povo miserável. Queremos defender os mais fracos. Eles não sabem que é exatamente o contrário. Queremos viver em paz com eles. Nós demos liberdade para eles. Saímos de Gaza. Demos para eles o lugar antigo. Façam do lugar de vocês um paraíso. A gente transferia dinheiro para eles que vinha do Catar. Netanyahu dava para eles malas cheias de dinheiro todo mês. E o que eles fizeram? Qualquer pedaço de terra que demos para eles, imediatamente começaram a lançar mísseis contra nós e matar crianças aqui nas casas. Queremos viver em paz com eles, mas eles não querem que a gente viva. Precisamos matar todos os judeus. Aliás, tem uma novidade para você. Mesmo se você dissessem para eles, venham, tomem conta de Israel, deixem a gente em paz, deixem a gente viver aqui, e vocês serão um governo, em 24 horas, nenhum de nós estaria vivo. Você viu o que eles fizeram no dia 7 de outubro. Essas pessoas são as mais perversas da história do mundo. Eles são ainda muito piores do que os nazistas. Os nazistas mataram milhões de judeus. Eles mataram 50 milhões de pessoas no mundo. Os nazistas queimavam pessoas em fornos, em câmeras de gás. Mas esses grupos como Hamas, Hezbollah e Jihad, todos eles são piores do que os nazistas. Se você me perguntar, pode dizer que eles são tão ruins quanto os nazistas. Os nazistas matavam bebês e eles também matam bebês. Os nazistas também são pessoas e eles também matam pessoas. Por que eles são piores do que os nazistas? Eu vou te dizer por quê. Porque se você, na época do Holocausto, chegasse para qualquer nazista, inclusive o próprio Hitler, e dissesse para eles que tem um botão bem aqui na parede, que acime os judeus agora dentro das câmaras de gás, e que, ao apertar o botão, todos eles seriam sufocados com gás, mas que você perderia o seu braço. Você diz para o nazista, você vai perder o seu braço, você vai ficar só com um braço. Nenhum nazista aceitaria apertar o botão. Por mais que ele odiasse os judeus e quisesse vê-los mortos, ele não aceitaria perder a mão. Mas se você chega para um terrorista do Hamas e diz para ele, se você apertar o botão, vai perder o braço, ele vai te responder, por que só o braço? Eu quero morrer também. Eu quero ser um Shaid. Eu quero ser Ali. E mais, posso levar meus 2 filhos para morrer comigo? Ele está disposto a levar ele e seus 10 filhos para morrer só para matar um judeu. Os nazistas não aceitariam perder nem um dedo. Se você disser para o Adolf, você pode matar 100.000 judeus, mas vai perder a mão. Ele não vai aceitar. Se você disser isso para qualquer um desses terroristas árabes, não só ele quer perder a mão, ele quer ser queimado junto com eles. Ele sente que é uma grande honra assassinar judeus. Agora, entre nós, é muito, muito estranho, porque os árabes acreditam na Torá. Eles se chamam de Ibrahim. Isso vem da nossa Torá. Eles se chamam de Jacob. É da nossa Torá. Daúde a Davi. Todos os nomes que você encontra na Torá, alguns árabes se chamam Ismael. O pai deles, Ismael, vem da nossa Torá. Sem a nossa Torá, eles nem saberiam quem é o pai deles. Todos os árabes vieram de Ismael, o filho de Abraão. Então eles acreditam na Torá. Eles sabem que Deus nos deu a Torá. Eles não comem porco porque está escrito na nossa Torá. Eles afirmam que Maomé é um profeta. Como eles sabem sobre profecia? Eles aprendem com os nossos profetas. No site do Hamas, quando falam sobre os profetas judeus, eles escrevem que a paz esteja com ele. Todos os profetas judeus. Então eles acreditam na Torá.
No Alcorão, está escrito que Deus tirou os judeus do Egito e lhes deu a Torá no Monte Sinai. Deu-lhes profetas e os trouxe para Israel. No Alcorão está escrito que Israel pertence aos judeus. Você sabia disso? Quantos árabes sabem que no próprio livro deles está escrito, pelo menos em 7 ou 8 lugares que eu vi, que Israel pertence ao povo judeu? E você tem alguns sheiks árabes no mundo. Posso te mostrar alguns vídeos? Eu não entendo por que vocês estão brigando com os judeus pela terra que Deus deu a eles. Se você é um muçulmano de verdade, seguidor de Deus, tem que dizer aos judeus: nós só damos a terra para vocês, ela é de vocês. Nós vamos defender vocês.